Ferido fere, tá? Machucado machuca. E os nossos pais não tinham o privilégio que eu e você temos hoje de poder aprender sobre alma e sobre estrutura emocional. Você tem noção do que eles passaram com os pais deles? Se erraram com a gente, imagina o que é que erraram com eles. Porque se você fingir que eles são perfeitos, você vai passar a vida inteira sofrendo, se enganando, se destruindo a tua casa, destruindo tua prosperidade, tua posteridade, tua descendência. Porque o primeiro passo é reconhecer que um dia te feriram. Depois é amá-los mesmo assim. Você nunca vai honrar pai e mãe se você não perdoar primeiro. A verdadeira honra vem quando você é capaz de olhar com misericórdia, reconhecer aonde te feriu e decidir perdoar. Olhar com misericórdia e entender que somos vítimas de outras vítimas. Se eles fizeram isso comigo e com você, imagina o que fizeram com eles. Abandono, intencional ou não. Camila, o que é abandono? Abandono é que papai arrumou outra família, foi embora, nem lembrou que você existiu. Ou então não. Ele estava dentro de casa, mas ele não te enxergava. Ou a mãe estava dentro de casa, mas não te enxergava. Abandono é quando ou pai ou mãe tem uma morte prematura. Ah, Camila, mas eu não me senti abandonado. Essa é a historinha que o adulto conta. A criança não tinha mãe no dia a dia, não tinha quem botasse para dormir, não tinha quem ensinasse sobre como ia ficar mocinha, como era que um rapazinho tratava uma menina, não tinha o pai para jogar bola, não tinha ninguém no dia dos pais e das mães da escola. A verdade é que você se sentiu abandonado. E qualquer história que você conte é justificativa para diminuir a tua dor. Então, se você se sentiu abandonado, ou então estava dentro de casa, cala a boca, hora do Jornal Nacional, ninguém conversa. Palavras de acusação. Eu vou falar de palavras de acusação e de palavras de invalidação juntas, tá? O que é palavra de acusação? Você sabe por que eu trabalho 20 horas por dia? Para te dar uma vida melhor do que a que eu tive. Você sabe por quê? Mas mãe, dá atenção para mim, isso não posso. Tenho que te sustentar. Tenho que pagar as contas. Quem vai fazer o que eu tenho que fazer? Palavras de acusação é onde eu e você somos acusados da dor das pessoas que nós amamos. Você sabe por que eu aguento esse homem? Porque não posso te sustentar sozinha. Na hora que você tiver 18 anos, eu dou um pé na bunda dele, eu vou viver a minha vida. Acusação é, aonde você estava? Por que você não cuidou do seu irmão? Não faz nada direito. Inútil, inútil, menina inútil. Palavra de invalidação é diferente. Palavra de invalidação é, sai daí, isso não é para você, isso é bom demais para você. Você não consegue. Vou contar uma história para vocês. Parece boba, mas eu quero que vocês olhem para você. Toda vida que eu chegava na cozinha para fazer qualquer coisa, jovenzinha, 12 anos, 13 anos, minha mãe dizia assim, sai daí que você não nasceu para isso. A motivação dela era dizer, você é estudiosa, você vai ser uma mulher de negócios, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser muito próspera, sai da cozinha. E até hoje, eu sou uma excelente dona de casa, eu gerencio tudo com maestria, mas eu não sei cozinhar. Camila, qual é a dor que tem isso? Você pode pagar para alguém cozinhar para você. E um dia desse caiu uma ficha para mim. Amigo, meus filhos, quando eu for embora, não vão ter uma memória afetiva do bolo de chocolate da mamãe. Parece bobo, mas não é bobo. Por que tinha que ser uma coisa ou a outra? Por que não podia ser tudo? Quantas coisas foram saqueadas de nós pelas mentiras que nós acreditamos, dizendo que aquilo não era pra gente. Que era bom demais pra mim. Que eu não precisava daquilo. Então, se você ouviu palavras de que você não era boa, que você não era suficiente, que você não era capaz, que você era desatenta, que você desorganizado, que você era agora tá na moda, né? Você é hiperativo, você é desatento, você é dislexo, você. E o que isso tem roubado da sua vida? Palavras de humilhação. Alguém aqui foi criticado? Levanta a mão. Então marca humilhado. Por quê, Camila? Porque ninguém é criticado no secreto. Toda crítica tinha plateia. A mãe ouviu, se o pai estava criticando, a mãe ouviu, os irmãos ouviam, os vizinhos ouviam, a avó ouvia, os primos ouviam. Verdade?
Ninguém é criticado. Deixa eu te levar aqui no quarto escuro, no quartinho secreto, para eu te dar um feedback, filho. Mentira. Toda crítica de pai e mãe disfuncional no passado era aos berros e tinha plateia. Então toda crítica causou sentimento de humilhação. Palavras de invalidação, já expliquei. Bebidas e droga. Alguém além de mim viu bebida em casa? Tem mais, vocês estão mentindo. Levanta a mão aqui quem viu pai e mãe bebendo. Por que vocês não levantam, hein? Coragem, verdade e humildade. Eu estou te treinando. Camila, porque não tem nada demais, sério? As pesquisas mostram que 89% dos jovens com problemas de droga hoje viram pai e mãe com um copo de álcool na mão. Toda vida que você, criança, viu um pai embriagado, você viu a pior versão dele. Toda vida que você, criança, viu sua mãe embriagada, você viu a pior versão dela. E você dizer que isso não machucou você, que isso não tem prejuízo na sua vida hoje, é engano. Então marca quem viu pai e mãe com bebida, embriagada, seja gritando, seja falando besteira, seja olhando para outras mulheres, seja olhando para outros homens, seja brigando com a mãe, seja sendo grosseiro com você, seja te abusando sexualmente porque estava bêbado. Marca. Adultério. Quando um homem trai uma mulher trai um homem, a criança também foi traída. A criança também foi traída. Não vou pedir que você levante a mão. Eu conheço a estatística numa sala desse tamanho. Mas a criança também foi traída. E você não entende hoje porque você passa a vida inteira se conectando com pessoas que te traem. Porque você aprendeu que esse é o padrão de relacionamento. Essa é a crença que você tem sobre o casamento. Então, quem sabe que pai ou sua mãe traiu seu pai, ou seu pai traiu sua mãe, ou pelo menos você ouviu falar nisso, marca. Marca. Camila, surras, castigos exagerados, trancados no quarto escuro, apanhando de cinto, de corrente, de corda, de cipó. Eu já ouvi tanta coisa sobre castigos exagerados que eu não sabia nem que isso podia existir. Uma vez eu estava no Método CIS e uma moça assim no canto olhou para mim e disse: me ajuda que eu estou acabando o meu casamento. E eu disse: por quê? Ela disse assim: Camila, porque o meu marido é muito bom, mas a minha estrutura emocional diz que ele é tão bom para mim que por isso todo dia eu mando ele embora. Você sabe o que é que a minha mãe fazia comigo? Toda vida que eu desagradava ela, que eu não arrumava o quarto do jeito que ela queria, que eu não tinha lavado a cozinha, que eu não tinha atendido a expectativa, que me lembrou uma criança de 12 anos. Ela tirava a minha roupa, me dava uma surra de cinturão, deixava minhas costas todas marcadas e me botava só de calcinha. Eu já tinha peitinho aparecendo e ela me botava só de calcinha na calçada para as pessoas me verem. E todas as pessoas boas que demonstram amor para mim, eu dou um jeito de errar, machucar e afastar. Porque eu acreditei que eu não posso ser amada por ninguém. Porque eu não presto. Toda vida que eu e você fomos sujeitos a castigos exagerados, a surras, a gritos, a palavrões, destruiu a minha identidade e a sua. E hoje é só olhar para os resultados que você tem em algumas áreas da sua vida, que eles denunciam o quanto você acreditou que você não tem valor. Olha para a tua vida financeira, ela denuncia o quanto você acreditou que não tem valor. Olha para os teus relacionamentos amorosos, eles denunciam o quanto você acreditou que não tem valor. Nós somos completamente guiados pela nossa crença de identidade. Aquilo que eu tenho e que eu não tenho, que eu faço e que eu não faço, grita sobre aquilo que eu acreditei que eu mereço na vida. E toda palavra sobre mim vem daí, dessa fase. Você pode olhar para o espelho e dizer assim: eu sou o cara. Eu sou uma mulher incrível. Mas os teus frutos mostram isso? É o que a tua alma acredita. E isso define o teu resultado.
Maus tratos. Camila, o que é maus tratos? Maus tratos é, ei, não cortaram o teu cabelo, não te levaram no dentista, não ajeitaram a tua perninha, não cuidaram do teu cabelo, não cuidaram dos teus olhos. Faltou cuidado, faltou amor, faltou zelo. Isso é maus tratos. Quando as tuas demandas não são atendidas. Quando você não é cuidado, importante, pertencente. Abuso sexual. Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas a nossa experiência com multidão diz que dentro dessa sala, mais da metade das pessoas viveram algum tipo de experiência de abuso sexual. Algum tipo de experiência de abuso sexual. E sabe o que é pior? Não, Camila, eu já superei, já esqueci, já perdoei. É que o abusado acredita. Ou que ele provocou o abuso, ou porque ele sentiu prazer no abuso. E ele passou a vida inteira encontrando um lugar de que sempre alguém estava tirando alguma coisa, abusando ele em alguma forma. Olha para a tua história. Olha para os teus resultados. Olha para os teus prejuízos. Crítica. Menino burro, desorganizado, não faz nada direito, bagunceiro. Olha a tua mesa, olha a tua letra, olha o teu guarda-roupa, olha como você anda, olha como você fala, olha o teu irmão. Eu fui muito criticada, gente, muito criticada. Quando eu fiz o juramento que eu prometi que ninguém nunca mais ia me criticar pelo meu desempenho, nada em mim tirava a minha pior versão mais do que a crítica. Alguém aqui viveu a mesma coisa? Levanta a mão com coragem. Então, marca, que a gente vai entender já já o que é que se causou. Sofrimento de pai e mãe. Alguém aqui viu pai chorando, mãe chorando? Mãe sofrendo? Mãe sofrendo por causa do pai, pai sofrendo por causa da mãe, mãe sofrendo por causa das coisas erradas que o pai fez. Sofrimento de pai e mãe. Marca. Camila, qual é o prejuízo para mim? Primeiro, eles eram o amor da sua vida. Ninguém no mundo era mais importante que eles. Segundo, você se sente impotente. Por quê? Porque você não consegue tirar a dor deles. E não consegue mudar a situação. E aí você cresce dizendo assim, eu não tenho capacidade. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz. E o pior de tudo é quando você vê sofrimento de pai e mãe, você ainda acha que você é responsável por isso. Que foi você que causou essa dor. Foi porque você não atendeu à expectativa deles. Foi porque você não foi quem eles esperavam. Foi porque você não foi capaz de resolver o problema. E aí você cresce destruída. Porque você diz assim, eu além de incapaz ainda machuquei as pessoas que eu mais amo. E é difícil chegar hoje nessa fase da vida e achar que pode ter uma história diferente. E achar que pode ter uma história diferente. Injustiça. Levou uma bronca que não merecia. Foi tratado da forma que acha que... Porque eu fiz isso aqui. Por que tanta confusão? Por que tanto grito? Por que tanta briga? Sentimento de injustiça. Alguém aqui já se sentiu injustiçado? Marca. Coloca aí. Falta de amor. Camila, o que é falta de amor? Não, eu sei que meu pai me ama, minha mãe me ama. Vou contar uma coisa que eu nunca contei aqui pra ninguém. O que é falta de amor? Falta de amor é quando... Olha pra mim. Então não olha não, só me abraça. Falta de amor é quando não teve, abraço. Quando não teve colo. Teve comida. Teve cama pra dormir. Teve escola paga. Mas não teve, toque. Não teve colo. Não teve beijo. Não teve abraço. Não teve carinho. E se o ser humano, para ser feliz e para entender que ele tem valor, ele tem que se sentir importante, pertencente, conectado em amor, não tem como quem não recebeu isso saber que tem valor. Sabe quais são as memórias que eu tenho? A minha mãe sempre cuidou muito, mas sempre foi muito fria, muito distante. Ela cuidava muito. Nós éramos o centro da vida dela. A única memória que eu e a minha irmã temos de carinho, não era carinho, era banho de álcool.
com febre. Onde ela botava as duas na cama, com amidalite, febrão de 40 graus. E ela vinha com umas fraldinhas com álcool para botar no pescoço, nas axilas, nas pernas, para baixar a temperatura. Não lembro de toque. E eu lembro que, com 18 anos, quando eu tive meu primeiro namorado, ele dizia assim, pega em mim, faz um carinho. E eu não sabia o que era isso. Eu não sabia. Eu tive que me treinar para ser alguém carinhosa. Porque você dá o que você recebeu, você aprende um padrão de comunicação de amor. E eu não conseguia entender por que ele pedia isso. Eu dizia, meu Deus, o que tem de errado com esse homem? Mas eu não recebi. E eu fico louca quando eu vejo essas teorias e eu vou continuar batendo enquanto Deus me der uma voz para isso. Deixa o filho dormir sozinho no quarto. Apaga a luz. Vai chorar, chora, mas uma hora se cansa e dorme. Isso é crime. Isso é destruir a estrutura emocional dos seus filhos. Não quer ter filho, não quer ter trabalho, não tenha filho. Eu botava a Júlia para dormir a vida inteira. Deitada em cima no Ceará, tinha rede, armador, né? A gente armava as redes. Eu chegava do trabalho, era o meu melhor momento do dia. Eu tomava o meu último banho com ela e as duas para debaixo do chuveiro. Pequenininha, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 1 aninho. E depois eu dava o jantar dela, tinha uma brincadeirinha ali, eu deitava ela em cima de mim na rede. Ia botar ela para dormir. E não faltava aquelas pessoas, está criando uma menina fraca. Vai ficar dependente, insegura. Minha filha é gigante. Convicta de que é amada. Então não quer ter trabalho, não tenha filho. Porque para o teu filho ser feliz, ele precisa do teu toque. Ele não pode ficar chorando sozinho no berço. Ele não pode chorar até se cansar. Ele não tem que se acostumar a dormir sozinho. Se ele chorar querendo colo, ele quer colo. O que você não é feliz hoje é porque te faltou isso. E você está repetindo, passando para os teus filhos a mesma coisa. Comparação. Alguém aqui foi comparado? Comparado com a mãe. A mãe dizia, na tua idade eu já fazia isso. Porque eu, no seu lugar, eu era isso. Olha a sua irmã. Eu digo que uma das pessoas que eu conheço com o coração mais lindo é a minha irmã, tá? Porque eu não sei nem como é que ela me ama. E olha que ela me ama muito. Porque ela foi a vida inteira. Ela é mais nova que eu. Quase 3 anos. E ela foi a vida inteira comparada comigo. Eu resolvi usar uma estratégia. Atender às expectativas, eu resolvi ter alto desempenho. Ela disse assim, bom, ela estava no mesmo caos que eu, na mesma família. Ela resolveu, disse assim, eu vou dar trabalho. Já que essa aqui é a boa, eu vou ser a ruim. Então, eu era a primeira da sala, ela repetia de ano. O pai dizia, chega meia-noite, 11h30 eu estava em casa. Ela chegava 6 da manhã trazendo pão. Ela foi comparada a vida inteira. E ela pagou um preço muito alto por isso. Eu olho para ela e digo, irmã, não sei nem como é que tu me ama. É porque o coração dela é lindo. Comparação é destruir a tua identidade. Levanta a mão de novo aqui quem foi comparado. Você vê que na hora que eu explico, triplico o número de mãos levantadas, né? Então, olha para tudo que você escreveu aí, que você marcou. Circula as 5 coisas que te causaram mais dores. As 5 coisas. De tudo que você marcou, as 5 coisas que causaram mais dor. Camila, eu só marquei 1. Das duas, uma. Ou você está num nível de cegueira tão grande, de inconsciência tão grande da tua história. Ou eu preciso conhecer teu pai e a tua mãe. Ferido fere, tá? Machucado machuca. E os nossos pais não tinham o privilégio que eu e você temos hoje de poder aprender sobre alma e sobre estrutura emocional. Você tem noção do que eles passaram com os pais deles? Se erraram com a gente, imagina o que erraram com eles. O que é que essas memórias de crítica, comparação, acusação, briga de pai e mãe, adultério, abandono, o que é que isso causou na minha vida? Camila, não consigo entender. Fala comigo, ferida emocional. Já te mostrei que aquilo que a gente vive de forma repetida, ao longo do tempo, pode ser pequenininha ou pode ser só uma de
fortíssimo impacto emocional. Mas ela vai se repetindo ao longo do tempo, e isso vai ferindo a tua alma, ferindo a tua estrutura emocional. Aquilo que eu e você vivemos ao longo do tempo de várias formas repetidas, todo dia um gritinho, todo dia um gritinho, todo dia um gritinho. Todo dia uma falta de carinho, todo dia uma falta de carinho, todo dia uma falta de carinho. Todo dia uma acusação, uma acusação, uma acusação, um abandono, um sentimento de abandono, um sentimento de abandono. Quando você menos esperar, tem um rombo na tua identidade. Não sabe quem é, não sabe o valor, não sabe o que é capaz, muito menos o que merece na vida. E a vida, ela é definida pela forma como você se enxerga. Então, tudo que eu e você vivemos causou as nossas experiências, nossos traumas, pode jogar na tela, Pedro, causou na nossa vida as nossas feridas emocionais. São os traumas produzidos pelas experiências de rejeição do passado. As nossas feridas emocionais, elas promovem disfunções de conduta, de caráter, de identidade, de forma de viver a vida, de forma de olhar para si, de forma de olhar para o outro. Tudo que está ruim na tua vida vem de uma ferida na alma. Tudo. Tudo. Parte do princípio que você é criado por Deus para grandes obras, que Ele tem um projeto na sua vida e que você é perfeito, você foi criado, não é. Foi criado perfeito para cumprir um propósito. A tua história, a tua vida, as tuas experiências foram adulterando o plano original de Deus para a tua vida. E hoje você se encontra no dia 7 de agosto de 2025 precisando entender, uau, como é que eu me perdi do plano original de Deus? Como é que eu faço esse caminho de volta? E as feridas emocionais, ela é aquilo que te impede de fazer esse caminho de volta. Camila, como é que eu sei se eu tenho ferida emocional? É uma boa pergunta? Olha para quem está do teu lado assim, vamos descobrir se você tem ferida emocional aberta? Vamos descobrir se você tem ferida emocional aberta ou se já está tudo resolvido? Não, Camila, é porque eu sou isso na igreja, eu sou isso. Eu já fiz muito processo de libertação e cura, já está tudo resolvido, amém, glória a Deus, eu acredito. Mas eu vou te dar uma pista para você saber o quanto ainda existe na tua vida uma ferida emocional que causa prejuízo. Camila, como eu sei se tem uma ferida emocional aberta? Presta atenção. Faz assim, ó. As duas mãos faz assim. Bota no coração as duas. Faz conta que tem uma portinha aqui no coração. Agora faz assim, ó. Abre. Respira fundo. E olha com verdade para você. Esconde os instrumentinhos do mal. Alguns já caíram na cilada e já pegaram ele. Olha isso aqui. Como eu sei se tem ferida emocional aberta? Porque ferida emocional causa disfunção. E toda disfunção que eu tenho na minha vida, ela é porque existe uma fratura na minha alma. É porque eu não tenho clareza de quem eu fui criado para ser, de quem eu vivo, do meu caráter, do meu valor, daquilo que eu sou capaz. Então, tem algumas manifestações, alguns comportamentos que vêm para a minha vida. Gente, Camila, isso não está na apostila, tá não. Eu disse que eu mudei o voo todo. O avião, o curso todo no voo. Então, não está mesmo. Isso é conteúdo do CIS Revolution, que eu senti no coração de trazer para vocês. Olha isso aqui. Se existe ansiedade, quem aqui é ansioso? Levanta a mão e diz, eu sou. Camila, define ansiedade, porque pode ser que eu seja, eu nem saiba. Ansiedade é quando você está o tempo inteiro. Parece que tem um negocinho, uma borboleta na barriga. Um negócio acelerado no peito, um coração angustiado. Você olha o tempo inteiro porque está por vir, aí você está ansioso do jantar mais tarde, você está ansioso do que tem que fazer amanhã, você está ansioso da agenda que você tem que fazer essa semana, você está ansioso das contas que tem que pagar esse mês, você está ansioso na escola dos filhos, ansioso, até as férias, coisa boa que está por vir, você está ansioso. Sempre uma angústia sobre o que está por vir, se vai dar conta, se não vai dar conta. Frigidez sexual é manifestação de fratura na alma. Pessoas que não vivem a plenitude da vida sexual é uma ferida na tua alma. Não merecimento profundo. Ui, como eu sei, Camila, se eu tenho um problema de não merecimento, quem aqui procrastina? Vou perguntar de novo. Quem aqui procrastina? Olha, se vocês responderem da primeira vez, a gente vai terminar mais cedo. Porque eu vou insistir enquanto eu conheço as estatísticas. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar muito aqui a autossabotagem. Muito. Alguém aqui se sabota porque começa e para no meio do caminho, se sabota de muitas outras formas, diz assim, eu. Isso é crença de não merecimento. E só existe isso na sua vida porque existe fratura na sua alma.
Inadequação, sentimento de inadequação, estou sempre achando que eu não estou vestida adequadamente, que eu não sei o suficiente, eu não quero falar em público, eu não quero me expor, porque eu sempre acho que eu estou inadequado. É como se em todos os ambientes eu achasse que eu fosse aquém das outras pessoas que estão lá. Vai aí escrevendo, marcando. Psoríase. Como assim, Camila? Pois é, psoríase está provado. Psoríase é aquela queda dos pelos do corpo, sem causa funcional e fisiológica. Ela é de fundo emocional e vem de feridas profundas na tua alma, memórias muito doloridas na infância. Sentimento de culpa, depressão, impaciência e descontrole emocional e profissional. Você tem uma reação desproporcional. Alguém faz isso aqui, você já está gritando, chorando, berrando, se trancando no quarto, se emburrando, ficando com raiva. Tem algum humilde aqui para dizer que tem descontrole emocional em alguns momentos? Levanta a mão. Isso é fratura na alma. Feridas emocionais abertas. Falta de diálogo, dificuldade de conversar. Camila, eu não quero conversar, eu não gosto de discutir, eu detesto discutir a relação. Não quero conversar. Quem é essa pessoa? Alguém já se denunciou antes de eu perguntar. Síndrome do pânico. Subserviência, pessoas que não sabem dizer não. Pessoas que corrompem seus valores, seus princípios, que dá além do que pode porque não conseguem dizer não. Porque morrem de medo de ser rejeitados, não ser amados. Ferida emocional. Dificuldade de se relacionar, vive um isolamento. Aquelas pessoas que estão trancadas dentro da sua casa, só vivem no seu mundo, para o seu cônjuge, para os seus filhos, sempre trancado, e é como se o mundo representasse ameaças. Eu conheço pessoas assim, que vivem um isolamento. Isso não é natural. Isso não é natural. Compulsão por compra, não levanta a mão. Não levanta. Compulsão por compra, compulsão por bebida, compulsão por comida, compulsão por doce, compulsão por álcool, compulsão por sexo. Toda disfunção, toda compulsão fala de uma fratura não sarada na tua alma. Dificuldade de liderar pessoas. Quem aqui tem dificuldade de liderar pessoas? Levanta a mão. Dúvida da tua capacidade e da tua identidade. Você não é boa o suficiente para que alguém te siga, para que alguém dê credibilidade àquilo que você fala. Desacordos, medos crônicos. O que é medo crônico, Camila? Se eu entregar o microfone para vocês, quem não se sentiria confortável de vir aqui para o palco falar para 2.000 pessoas? Levanta a mão. O que é que você teme? Fala para mim alto. Não, fala alto. Medo de quê? De quê? Crítica, comparação, o que mais? Julgamento, o que mais? Ah, então quer dizer que público não mata? Você entende que é um medo emocional disfuncional? Que fala da tua ferida aberta? E a minha pergunta é: quantas vozes cheias de coisas importantes para ser entregues estão caladas pelo medo da crítica? Pelo medo do julgamento? Pela identidade emocional que não foi restaurada? Desacordo com o cônjuge, não consegue entrar nunca num acordo, estão sempre em pé de guerra, parece que um está apontando para a Lua, o outro para Marte, e vive um cabo de guerra sem fim o tempo inteiro, sempre num ambiente conflituoso, de desarmonia, ferida emocional aberta. Autovitimização, autossabotagem, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, ó céus, ó vida, ó azar, nada dá certo para mim, tudo é difícil para mim, não vou pedir que você levante a mão, porque eu vejo nos olhos que é assim. Mas você se conhece. Marca. Desequilíbrio entre ganhar, ter e usufruir dinheiro. Como assim, Camila? Isso fala de fratura emocional? Total. Total. A tua crença de merecimento define o quanto você é capaz de fazer dinheiro. A tua crença de merecimento define o quanto depois que você fez, você é capaz de ter dinheiro. Porque tem gente que sabe fazer, mas sabe gastar mais do que sabe fazer. Tem gente que sabe fazer, sabe gastar, sabe ter, mas não sabe usufruir. Retém, avarento. Tudo isso fala de fratura emocional.
Tudo isso fala de fratura emocional. Marcaram? Quem marcou pelo menos 3 comportamentos desses? Pelo menos 3. Levanta a mão, diz eu. Quem marcou muito mais de 3? Então olha para o teu lado e diz assim, tá tudo certo. Que bom que você está aqui. Você está no lugar perfeito para começar a curar essas feridas. A pergunta é, olha para ela, você é treinador hoje, olha para ela e diz assim, você está pronto? Você está pronta? Está preparada? Porque só tem um caminho para curar isso. E eu vou te dizer qual é. Sabe por que as suas feridas ainda estão abertas? Sabe por quê? Por causa desses 3 passos aqui. Só isso mantém ferida emocional aberta, mais nada. O que, Camila? Falta de perdão. Narrativas erradas. Ou você está sempre conectado. Camila, não está na apostila. Tá, não. É daqueles presentes que eu estou dando para você. O que é que impede uma ferida emocional cicatrizar? Falta de perdão. Eu perdoei, Camila. Eu perdoei. Para mim, nem fede, nem cheira. É igual essa parede, ó. Indiferente. O que mais que a gente fala quando a gente finge que perdoa? O que mais? Diz aí. Indiferente, não fede nem cheira, morreu. Não lembro nem que existe. O que mais? Diz aí. Como é? Tô nem aí. Qual foi o outro? Perdoei, mas nunca mais quero ver na vida. Para mim, ó, morreu. Que vai embora ser feliz bem longe de mim. Isso não é perdão. Não se cura ferida emocional sem perdão. De novo. Não se cura ferida emocional sem perdão. Camila, mas eu amo meu pai e minha mãe. Eu também. E eu tinha as minhas feridas. Primeiro passo para perdoar é reconhecer que tem ferida. Porque se você fingir que eles são perfeitos, você vai passar a vida inteira sofrendo, se enganando, se destruindo a tua casa, destruindo tua prosperidade, tua posteridade, tua descendência. Porque o primeiro passo é reconhecer que um dia te feriram. Depois, é amá-los mesmo assim. Você nunca vai honrar pai e mãe se você não perdoar primeiro. A verdadeira honra vem quando você é capaz de olhar com misericórdia, reconhecer aonde te feriu e decidir perdoar. Olhar com misericórdia e entender que somos vítimas de outras vítimas. Se eles fizeram isso comigo e com você, imagina o que fizeram com eles. Só quando eu vivi essa jornada, eu sempre fui muito conectada com meu pai e minha mãe. Tanto que eu reconhecer que as mazelas que eu tinha no meu comportamento vieram deles foi um parto. A minha mãe era fácil, porque ela era muito explícita, porque ela era impaciente, ela era grosseira, ela era crítica, mesmo sendo muito cuidadosa. Eu digo que se a gente presta, é porque ela existe, tá? Porque meu pai era permissivo, minha filhinha, nunca deu uma bronca no filho, podia tudo. Ele me acordava para ir para a escola todo dia e dizia, vai para a escola não, minha filha, você não precisa disso não, você é muito boa. Então, glória a Deus pela crítica dela. Porque se a gente presta, hoje, os 3 filhos, é porque ela tinha juízo. E só quando eu sou capaz de reconhecer, fala comigo verdade. A minha história com verdade, sem contar historinha, sem pintar a macaca do que era feia, sem botar laço nos gritos do teu pai, sem passar batom nas coisas que a tua mãe te feriu, reconhecer a verdade nua e crua. Só quando eu reconheço o prejuízo na minha vida hoje como adulta, eu sou capaz de amá-los e perdoá-los e assim honrá-los. Diferente disso é mentira. Você finge que perdoou, finge que eles não fizeram nada e segue a tua vida todo dia destruindo um pouquinho a tua história. Quem está entendendo? Então só quando eu e você formos capazes de perdoar, a gente sara nossas feridas. A gente sara as nossas feridas. Camila, eu não tenho que perdoar pai e mãe, eu tenho que perdoar o meu ex-marido. Falta de perdão também mantém ferida emocional aberta. Como é que eu faço para perdoar? Vou te dar uma receita. Infalível. Pelos próximos 21 dias, coloca o despertador todo dia, meio-dia. Para não ter perigo, você tá nem dormindo de manhã, nem dormindo de noite. Meio-dia, pelo amor de Deus, eu espero que você não durma meio-dia. Que desespero. Meu dia começa muito cedo e acaba muito tarde, graças a Deus, eu vou deixar a eternidade para eu dormir. Meio-dia.
Você abre a sua boca, vai para o banheiro da empresa, vai para o banheiro do shopping, vai para dentro do teu carro. Abre a tua boca e abençoa a vida da pessoa que você tem alguma coisa para perdoar. Abre a tua boca e diz assim: eu declaro que, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa, dá prosperidade financeira, dá saúde, que seja próspero, que seja feliz, que os filhos herdem a terra. Senhor, que tenha alegria, que tenha paz quando você treinar o teu coração a de forma genuína abençoar quem te machucou. Você é livre e as feridas cicatrizam. Quem está entendendo? Sinceramente, quem precisa fazer esse exercício? Diz assim: eu. Então, anota aí, tarefa de casa. Colocar o despertador por 21 dias, meio-dia, para eu abençoar. Não é orar, é abençoar, abrir a boca e profetizar. Bênção sobre a vida dessa pessoa. No começo vai sair uma frase. No dia seguinte, saiu mais 10 palavras. No outro, já foi ficando mais fácil. Depois você vai amar tanto essa pessoa. E se prepare para prosperar em tudo que você fizer depois disso. Na hora que você limpar o seu coração. O que é que mantém ferida emocional aberta? Quando você conta historinha. Quando o significado e as suas narrativas são erradas. Quando você justifica os teus erros. Quando você se coloca como vítima sofredora, fica quieto. Você já aprendeu que você tem um casamento que merece o corpo, que merece a saúde, que merece o marido, que merece a mulher, que merece. Então para de justificar. Na hora que você cala o teu diálogo interno, você não é vítima de nada, você é vítima de você mesma, de mais ninguém. Na hora que eu e você somos capazes de dar o significado certo e calar as narrativas erradas a tudo que não aconteceu, a cicatriz fecha e o orgulho para de destruir. E o terceiro critério é: para de sofrer recorrentemente a mesma dor. Camila, eu não entendi. A gente vai falar de vício emocional. Mas todo criticado é viciado em ser criticado hoje. Depois eu vou contar para vocês por que é que no mercado eu escolhi o Paulo Vieira como meu marido. Eu fui lá e comprei ele. Porque ele sabia exatamente como botar o dedo na minha ferida emocional. E você fez a mesma coisa, tá? Então acredite, você escolheu no mercado a melhor pessoa para acessar aquilo que você se tornou viciada. Porque eu e você somos viciados naquilo que nós mais sofremos na infância. E aí você abre a boca para dizer assim: meu Deus, quantas vezes eu olhei para ele e disse: meu Deus, eu casei com a minha mãe. Que desespero. Claro, casei mesmo. Eu escolhi no mercado quem ia tocar o dedo na minha ferida. E você fez a mesma coisa. Por isso, quem está perto de você costuma tirar a tua pior versão. Porque ela sabe exatamente onde colocar o dedo na ferida. Para quem está caindo ficha aqui? Camila, o problema então é quem você escolheu no mercado? Não, o problema é a sua ferida que ainda está aberta. Porque na hora que ela estiver fechada, ele não tem mais onde tocar. Ou ele toca e não causa mais dor e acabou o vício. Você não alimenta o dele de confusão e ele não aumenta o meu de crítica. Quem está entendendo? Por isso nós somos livres. Aplauda vocês aí. Aplaudo porque entenderam.